Fala pessoal, vamos resolver aí questões do ENC 2025 da primeira aplicação. Vamos começar aqui pela questão 1, que foi a questão que eu comecei a responder essa prova. Não que eu faça nessas ordens normalmente, 1, 2, 3, não. É porque eu comecei a fazer por essa, eu não lembro o motivo, mas enfim. Considere o triângulo ABC tal que AB igual a 5, BC igual a 7 e AC igual a 8. Então eu vou fazer aqui esse triângulo, né? Mais ou menos, porque eu não sei ainda quanto é que mede o ângulo deles. Eu vou fazer aqui, ó. Aqui mede 5, aqui mede 7 e aqui mede 8, sendo aqui o vértice A, aqui o vértice B e aqui o vértice C, e aí se enquadra com aquilo ali, né? Determine a medida do ângulo alfa, sendo o ângulo alfa BAC. Então aqui, ó, o ângulo alfa é BAC, ele tá bem aqui, ó. Esse daqui é o ângulo alfa que a questão quer que eu descubra qual é o valor dele, tá? Bom, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso descobrir esse ângulo, eu tenho 3 lados. A forma mais simples, eu acredito, de conseguir isso é usando a lei dos senos, tá? A lei dos senos. E o que é a lei dos... Desculpa, lei dos cossenos, tá? É a lei dos cossenos. E o que a lei dos cossenos ela diz? A lei dos cossenos diz o seguinte: se eu tenho um lado A, esse lado é igual ao lado B ao quadrado, um lado A ao quadrado é igual ao lado B ao quadrado, mais o lado C ao quadrado, menos 2 vezes o lado B vezes o lado C, vezes o cosseno de alfa. E quem é esse alfa? Alfa é o ângulo que está oposto ao lado A, tá? Posso até trocar, fazer isso daqui de outra forma. Isso vai depender de quem eu quero aqui esse ângulo alfa, né? Então, como eu sei que o lado A tem que estar oposto ao ângulo alfa, então eu vou chamar aqui no nosso triângulo esse 7 aqui de A. Então, esse aqui é meu lado A, né? Esse daqui eu vou chamar de C e esse daqui eu vou chamar de B, tá bom? E aí eu vou pegar esses valores, substituir ali, isolar o cosseno de alfa para conseguir fazer essa comparação e ver qual é o valor de alfa, né? Bom, substituindo na fórmula, nós teremos 7 ao quadrado igual a B ao quadrado aqui, seria 8 ao quadrado, mais C ao quadrado é 5 ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, então vezes 8 vezes 5, vezes o cosseno do ângulo alfa, que é quem eu quero descobrir o valor, né? Bom, opa. O que eu vou fazer aqui agora? Vamos resolver, né? Isso daqui dá 49, esse daqui dá 64, aqui dá 25, aqui dá menos 80 vezes o cosseno de alfa, tá? Vamos reorganizar isso aqui para deixar o cosseno de alfa isolado. Aqui dá 89, então eu vou ter 49 menos 89, que eu vou passar para o outro lado, né? Menos o 80 vezes o cosseno de alfa. Isso aqui vai dar menos 40, esse menos 80 eu vou dividir dos dois lados, igual ao cosseno de alfa, tá? Bom, menos 40 sobre menos 80, isso daqui dá 1 meio, então 1 meio é igual ao cosseno de alfa. Qual é o ângulo cujo cosseno dá 1 meio? Né? O ângulo cujo cosseno dá 1 meio é um ângulo notável, é o ângulo de 60 graus, então alfa é igual a 60. Então a resposta aqui dá A, alfa igual a 60 graus, beleza? Obtenha o seno dos ângulos beta e gama, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui, tá, gente? Eu vou fazer o seguinte. O seno do ângulo beta e gama, eu vou usar a lei dos senos. Agora sim, a gente vai usar a lei dos senos, né? Deu uma travada aqui, galera, então vamos aguardar voltar. A lei dos senos, nesse triângulo aqui, diz o seguinte: A sobre o seno de alfa é igual a B sobre o seno de beta, que é igual a C sobre o seno de gama,
nesse triângulo aqui, é isso que a lei do seno diz. Como eu quero descobrir o seno de beta, então eu vou usar essa primeira relação aqui, ó. Vou pegar esse seno de beta, passar para lá multiplicando, esse seno de alfa para o outro lado multiplicando, então eu vou ter que A vezes o seno de beta é igual a B vezes o seno de alfa. E aí eu vou substituir aqui, já para ficar mais fácil. O A é 7, o seno de beta eu quero descobrir. O B é 8, é isso? B é 8. E o seno de alfa é 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, tá? Então aqui, ó, na hora que eu dividir, 8 dividido para 2 dá 4, e esse 7 eu vou dividir dos dois lados. Então eu vou ter seno de beta igual a 4 raiz de 3 sobre 7, tá? Só organizar algebricamente isso daqui. Esse é o valor de seno de beta. E o seno de gama, eu vou fazer do mesmo jeito, tá? Eu vou pegar esse seno de gama, passar para o A aqui multiplicando, vou pegar esse seno de alfa e passar para o C multiplicando. Eu vou usar a comparação aqui, essa mesma, tá? Eu acredito que seja mais tranquilo. Então vai ser A vezes o seno de gama igual a C vezes o seno de alfa, né? O A nós sabemos que é 7, o seno de gama nós queremos descobrir. O C é 5, né? Então vai ser 5 vezes o seno. O seno de alfa a gente já sabe, né? É raiz de 3 sobre 2. Então aqui eu vou colocar raiz de 3 sobre 2. Esse 7 eu vou dividir dos dois lados para eliminar ele daqui. Então seno de alfa é igual a 5 vezes raiz de 3 sobre 14, né? Porque aí multiplica o 2 vezes o 7 dá 14. E esse é o valor do seno de gama, certo? Bom, determine o raio do círculo circunscrito ao triângulo ABC. Gente, se eu fizer um círculo circunscrito aqui nesse triângulo, eu vou ter um raio, é claro, desse círculo. E como é que eu descubro esse raio? Eu vou usar a lei do seno estendida. O que diz a lei do seno estendida? A lei do seno estendida diz o seguinte, olhando lá para o nosso triângulo, o A sobre o seno de alfa é igual ao B sobre o seno de beta, que é igual ao C sobre o seno de gama, que é igual ao dobro do raio do círculo circunscrito. Então é isso que eu vou usar aqui nessa questão. Eu vou pegar aqui só essa questão aqui do A sobre seno de alfa igual a 2R. Eu não preciso, né, usar todas essas outras. Eu vou pegar só essa. Então o valor de A. O A é 7. O seno de alfa é raiz de 3 sobre 2. Igual a 2 vezes o raio, né? Esse raiz de 3 sobre 2 eu vou multiplicar dos dois lados. Então eu vou ter 7 igual a 2 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes R. Esses dois aqui se anulam. O 7, esse raiz de 3 no caso, eu vou dividir dos dois lados. Então eu vou ter que 7 sobre raiz de 3 é igual a R. Esse aqui se anula. Isso aqui eu racionalizo, então R vai ser igual a 7 raiz de 3 sobre 3. Esse é o valor do raio, tá, gente? Do raio do círculo circunscrito, tá? Eu confesso que nessa letra C, isso daqui eu não lembrava, tá? Eu não lembrava, então eu tive que recorrer lá à pauta de correção, dar uma olhada realmente nessa propriedade. Eu não estava lembrando dela. Então as outras foi até mais tranquilo e tal de fazer, mas essa daqui não, essa daqui eu tive que dar uma olhada, beleza? Bom, e a segunda questão que eu resolvi foi a questão 7. E, gente, por incrível que pareça, eu tive muita dificuldade agora, nesse último tempo, na disciplina de MA14, que é matemática, que é aritmética. E aqui nas provas eu estou conseguindo resolver perfeitamente as questões de aritmética, né? Então eu estou surpreso com isso. Bom, olha só, essa questão diz o seguinte, que A elevado a 16 menos B elevado a 16 é divisível por 17 para todos os inteiros A e B que são primos com 17. Então aqui, na verdade, o que a gente está querendo é mostrar que isso daqui realmente é verdadeiro, tá?
E essa parte aqui é importante. A e B que são primos com 17, tá? Por quê? Isso é importante. Porque se eu sei que esse A e esse B, ele é primo com 17, então eles são coprimos, né? Então significa que eu posso aplicar o teorema... o princípio... O pequeno teorema de Fermat. Aqui deu um branco, né? Então eu posso aplicar o pequeno teorema de Fermat. O que esse teorema diz? Na verdade, existem várias roupagens para esse teorema, mas ele diz o seguinte: se A e P são coprimos entre si, então eu posso dizer que A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Né? Esse daqui é o pequeno teorema de Fermat. E aí, olha só, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou analisar primeiro o A elevado a 16 e usando o pequeno teorema de Fermat. Então, pelo pequeno teorema de Fermat, nós temos o seguinte, que A elevado a 16 é congruente a 1 módulo 17, tá bom? Eu posso dizer isso. De modo que o B elevado a 16 é congruente a 1 módulo 17. Eu também posso dizer isso. Então, se o A16 é congruente a 1 módulo 17 e o B a 16 é congruente a 1 módulo 17, isso daqui implica que A 16 elevado a 16 é congruente a B elevado a 16, que é congruente a 1 módulo 17. Então, isso daqui, ó, é uma implicação dessa nossa análise aqui do pequeno teorema de Fermat. Nós sabemos aqui, pelas propriedades da congruência modular, que esse BA16, vou jogar para o outro lado, então eu vou ter o seguinte, A16 menos B16, e aqui, como eu joguei para o outro lado, aqui fica 0, então 0 módulo 17. Isso significa dizer que o A elevado a 16 menos o B elevado a 16 deixa resto zero na divisão por 17. Portanto, 17 divide A elevado a 16 menos B elevado a 16. E aí a gente provou, mostrou, né, que de fato isso aqui é verdade. Agora, na letra B, a gente é muito parecido, a gente vai inclusive usar o que a gente fez aqui na letra A. Na letra B é o seguinte, A elevado a 16 menos B elevado a 16 é divisível por 85 para todos os inteiros A e B que são primos com 85. Então, a primeira coisa é o seguinte, eu sei que A, essa aqui é a letra B, tá, gente? Eu sei que A e 85 são coprimos, e eu também sei que B e 85 também são coprimos. Tá? Isso vai permitir que a gente aplique o nosso pequeno teorema de Fermat novamente, tá bom? Agora, olha só, o que acontece? O 85, ele nada mais note que 85 é igual a 5 vezes o 17. Então, primeiro, como a gente já sabe que o A elevado a 16 e o B elevado a 16 ele divide, o 17 divide essa expressão, então agora eu vou ver se o 5 divide essa expressão. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou notar o seguinte, né? Eu vou entender o seguinte. O A elevado a 16 eu vou escrever como A elevado a 4 elevado a 4. E isso, gente, isso daqui é o seguinte, o que eu vou fazer nesse caso aqui? Olha só, eu sei que A elevado a 4 é congruente a 1 módulo 5. Eu sei isso aqui pelo pequeno teorema de Fermat, tá? Então, se eu elevar o 4 nesse A aqui, eu posso elevar aqui também. E esse 1 elevado a 4 é 1, é congruente a 1 módulo 5. A mesma coisa eu faço com B, tá?
eu sei que b elevado a 4 é congruente a 1 módulo 5. Então eu elevo a 4 tudo isso daqui, e eu elevo aqui também a 4. E isso daqui dá 1 módulo 5. Ou seja, isso daqui é A16. Isso daqui também é A16. Né? Esse daqui é A16. Isso aqui, desculpa. Isso daqui é BA16, né? Isso aqui é a BA16. Se isso é A16 e isso é BA16, e ambos são congruentes a 1 módulo 5, então eu posso dizer, isso aqui implica dizer, que A16 é congruente a B16 módulo 5. E aí eu vou fazer aquele mesmo esquema, A16 menos B A16 menos B A16. Isso vai ser congruente a 0, porque saiu daqui e foi para lá, módulo 5. Ou seja, eu estou dizendo que o A16 menos B A16 é divisível por 5. Então eu consigo dividir, o 5 divide essa expressão. Então, olha só, repare bem. Se o 17 ele divide A16 e BA16 pelo item A, e o 5 divide A16 menos BA16, então significa que o 85 também divide A16 a BA16. Então, olha só, se 17 divide A elevado a 16 menos BA16 pelo item A, e 5 divide A16 menos BA16 por esse item que a gente fez agora, então 85, que é 5 vezes 17, divide A16 menos B A16. Questão bem fácil aí do Enem de 2025. Então, pessoal, vamos aqui para a questão 2 dessa prova. Questão de MA12, tá? A prova de 2025.2, MA12 eu achei que ficou bem ali na escondida. Aqui não, ficou bem claro, 2 questões de probabilidade, a gente precisa resolver essas questões, tá? Um tabuleiro é formado por uma fileira com 10 quadrados justapostos, então tá aqui, ó. De quantas maneiras distintas uma peça verde e uma peça azul de tamanhos iguais aos dos quadrados podem ser dispostas em quadrados distintos no tabuleiro, sem que estejam em quadrados adjacentes? Gente, então, o que que acontece? Eu preciso separar isso em 2 casos, tá? Porque nesses 2 casos eu vou ter 2 cálculos diferentes, então por isso que eu preciso separar. O primeiro caso é o seguinte: e se eu colocar uma dessas peças, seja a azul ou a verde, na extremidade? Coloquei aqui ou aqui, tanto faz. Vão sobrar quantas possibilidades de colocar a segunda peça? Eu não vou poder colocar a segunda peça aqui. Eu vou poder colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, se eu coloco na extremidade, se eu fizer isso pro outro lado, colocar a primeira peça aqui, a segunda também vai sobrar 8. Então, não faz diferença. Então, olha só. O primeiro caso é a primeira peça na extremidade. Quando eu coloco essa peça na extremidade, eu não vou poder colocar a segunda aqui, porque elas não podem estar uma do lado da outra. Vão sobrar 8. Então, a probabilidade aqui é 2 vezes 8, que dá 16. Por que 2 vezes 8? Esse 2 aqui, ó, são as possibilidades de estar na extremidade. Possibilidades de extremidade. Porque como a primeira peça eu vou escolher, e quando eu for escolher essa primeira peça, ela só pode estar em 2 lugares, ou aqui ou aqui. Por isso que eu coloquei 2. E a segunda peça pode estar em 8 lugares, né? Que são
se eu coloquei a primeira aqui, vai ser aqui, nessas 8. Se eu coloquei a primeira aqui, então serão a partir daqui nessas outras 8. Então, essa daqui são as possibilidades restantes. Mas isso daqui que eu fiz é só para o primeiro caso. Se eu colocar a peça na extremidade. E se eu não colocar ela na extremidade? Aí a gente vai para o segundo caso. Então vamos para o segundo caso. No segundo caso, eu não vou colocar ela na extremidade. Então olha só, o que eu vou analisar aqui agora? Vamos supor primeiro que eu coloque aqui, ó. A primeira peça eu vou colocar aqui. Vão sobrar quantas outras peças para eu... A segunda peça eu vou poder colocar em quantas outras casas? Eu não vou poder colocar aqui nem aqui, que ela não pode estar uma do lado da outra. Mas ela vai ficar aqui, 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 aqui e aqui. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vão sobrar 7 possibilidades da segunda peça. Então eu sei que a segunda peça são 7. Mas vamos fazer uma segunda análise. E se por acaso eu colocar essa... lembrando que eu não posso colocar a peça aqui, tá, gente? Porque aqui a gente é o primeiro caso. Nem aqui e nem aqui. Esses são os primeiros casos. Então, como eu coloquei ela aqui, e aí deu 7 possibilidades na segunda peça, e se eu colocasse ela aqui, quantas possibilidades na segunda peça eu teria? Primeiro que eu não posso colocar a segunda peça adjacente, então eu vou eliminar essas duas. Sobra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades, igual a análise que a gente fez anteriormente. Então sobrou 7. Se eu colocar, por exemplo, aqui no meio, ó, eu coloquei essa peça aqui. Quantas possibilidades sobram? Essas daqui eu não posso. O que tiver aí em branco é onde eu posso colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a segunda peça, tá bem claro aí que a segunda peça eu posso colocar ela sempre em 7 lugares. 7 possibilidades distintas, né? Então, opa. Eita, tô apagando tudo. A segunda... Eita, aqui ficou bonito agora. Bom, deixa eu voltar aqui. Pronto. A segunda peça, eu posso colocar ela em 7 possibilidades, né? Agora, e a primeira? Né? Eu sei que a segunda aqui, ó, isso aqui, o segundo caso é colocar a peça não na extremidade. A primeira peça, né, no caso. Bom, eu sei que a possibilidade aqui da segunda peça são 7. E da primeira, né? Eu posso colocar a primeira onde? Bom, eu posso colocar a primeira aqui, 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 aqui. Eu só não posso colocar nessas duas, porque se eu colocar aqui, seria o primeiro caso, né? Então, a primeira peça eu posso colocar ela em 7, em 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Então, 8 vezes 7 dá 56. Então, nos dois casos, o primeiro caso eu tenho 16 possibilidades, no segundo caso eu tenho 56, somando esses dois, então o total de possibilidades é igual a 72 possibilidades, né? Por quê? Porque eu tenho 16 no primeiro caso e 56 no segundo caso. A letra B, gente, pede para generalizar o item anterior para um tabuleiro com n quadrados justapostos. Então, o que que acontece? Agora eu não vou analisar mais aqui, ó, como se fosse 10 quadradinhos. Podem ser n quadradinhos. E a letra A, ela já nos ajuda bastante nisso, porque o que que acontece? Primeiro caso, são as extremidades. Independente da quantidade de quadrados que eu tenho aqui, eu sempre só tenho duas extremidades. Então, no primeiro caso, na letra B, no primeiro caso, nós temos duas possibilidades vezes, isso daqui são as extremidades, né? São duas extremidades. E aí o que que acontece? Quando eu coloco nas extremidades, sempre vai sobrar
né? Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei aqui nessa extremidade, então sobra 7. Então sempre vai sobrar n-3. Vai sobrar n-3. Por quê? Desculpa, n-3 não, sobra n-2. N-2. Porque aqui, olha só, se eu colocar aqui, eu posso colocar as restantes aqui. Então vão sobrar 8. Como eram 10, então significa que eu vou poder, vão sobrar aqui, ó, n menos 2 possibilidades, né? Quem são essas duas aqui que eu estou tirando? São a possibilidade tá na extremidade e do lado da extremidade, né? E o segundo caso é o seguinte, no segundo caso eu vou ter, como eu não vou colocar nas extremidades, a primeira peça ela pode estar em n-2 possibilidades, porque eu posso colocar em qualquer lugar a primeira peça, menos nas extremidades, que são 2 possibilidades, vezes, já a segunda é o seguinte, porque o que vai acontecer na segunda tentativa? Como eu vou colocar, olha só, reparem, como eu vou colocar a primeira num lugar onde não é extremidade, tipo, por exemplo, aqui, então eu já tenho 2 casinhas que não pode, que são as que estão do lado. Primeiro ponto é esse. Então eu não vou poder colocar a segunda peça nem aqui, porque aqui eu já coloquei, e nem nas extremidades. Então eu não vou poder colocar a segunda peça em 3 lugares. Então vai sobrar para mim n-3. E aí eu preciso somar essas duas possibilidades aqui, né? Então eu tenho 2n-2 mais n-2 vezes n-3. E aí o que eu posso fazer aqui, né, para facilitar a nossa conta? Eu vou pegar esse n-2 que está nas duas parcelas e deixar em evidência. Então aqui vai ser 2 desse lado e aqui do outro vai ser n-3. E aí aqui somando eu vou ter n-2 vezes n-1. Certo? Então essa daqui, desculpa. Qual era a questão? Era a questão 2? Isso. Então aqui, ó, a resposta vai ser isso daqui. Eu tenho n-2 vezes n-1, isso para qualquer n quadradinhos que nós tenhamos aí, beleza? Então, pessoal, vamos resolver agora aqui a questão de número 5, né? Essa questão aqui também do ENC de 2025.1, que diz assim, ó, em uma loteria de 1000 números, há um só prêmio em cada sorteio. Antônio compra 2 bilhetes para um único sorteio, tá? E Paulo compra 2 bilhetes, um para cada um de 2 sorteios. Determine qual dos 2 jogadores tem mais chances de ganhar algum prêmio, tá? Algum prêmio. O que acontece? Cara, a questão de análise combinatória requer uma interpretação absurda e mesmo assim ainda pode gerar dúvidas, né? Porque tu fica, mas como é que funciona esse sorteio? A grande questão é o seguinte, para você entender. Cada sorteio são 1000 números. Então são vários sorteios. Então a cada sorteio tem 1000 números. Não significa que são 1000 números e aí vai ter vários sorteios que usa esses mesmos 1000 números. Não. Se for, por exemplo, vou dar um exemplo, sorteio de uma moto, então tem 1000 números, aí você tem que comprar ali os bilhetes, cada bilhete tem um número. Se for o sorteio de uma casa, então são 1000 números, aí você vai comprar ali os bilhetes, cada bilhete tem um número ali de 1 a 1000, né? E por aí vai. Então o que acontece? Essa ideia de entender essa parte da análise combinatória, entender o que está acontecendo é importante. E a questão, embora o texto deixe bem claro isso daí,
pode ser que na hora que você estiver interpretando ali, você tenha alguma dúvida, e você tem que ler novamente. Questão de análise combinatória, a leitura, eu acho que é até mais importante do que a parte matemática, tá? Vamos lá, então. Primeiro vamos ver aqui o que o Antônio fez. Porque o que o Antônio fez? O Antônio fez o seguinte: ele pegou um sorteio, tá? Um sorteio, vou chamar de sorteio A, e ele comprou 2 bilhetes para esse sorteio. Qual a chance de Antônio ganhar? Qual a probabilidade de Antônio ganhar? São os eventos favoráveis sobre o total de eventos. Nós sabemos que o total de eventos são 1000, porque são 1000 números ali que podem ser escolhidos. Agora, o que ele precisa, o que ele precisa para ele ganhar são 2 números, que são os números dos 2 bilhetes que ele comprou, né? Então vamos supor que ele tenha comprado lá um bilhete com o número 100 e o outro bilhete com o número 101. Então, se saiu 100 ou saiu 101, aí ele ganha. Mas lembrando que pode sair 1000 números, né? Então, 2 em 1000. Essa daqui é a probabilidade de Antônio. Fechou, beleza? Agora a gente tem que ir para a probabilidade de Paulo, que aí nesse caso, galera, a gente vai ter um problema e a gente precisa pensar sobre esse problema. E isso me deu um pouquinho de trabalho na hora que eu estava resolvendo. A pauta de correção traz uma solução principal que eu não acho tão interessante, né? Assim, eu achei mais fácil, e eu particularmente achei mais fácil a solução alternativa, que seria provavelmente a solução que eu pensaria, que seria a seguinte: no caso de Paulo, ele comprou 2 bilhetes, sendo cada um de um sorteio diferente. Então, por exemplo, tem o sorteio A, vamos supor que ele tenha comprado o sorteio A, mas ele também comprou do sorteio B, tá? E aí ele comprou um bilhete aqui e um bilhete aqui. A questão, ela traz o seguinte: determine qual dos 2 jogadores tem mais chance de ganhar algum prêmio. Isso é importante. Algum significa pelo menos um. Pelo menos. Pode ser que Paulo ganhe os 2. Pode ser. E existe uma probabilidade, é claro, mínima disso acontecer. Mas pode ser que aconteça. Mas o que eu quero que Paulo, aqui para calcular a probabilidade de Paulo ganhar, eu quero que ele ganhe algum prêmio. Então, nós teremos 3 casos. 3 casos. E quais são esses casos, né? Vamos lá. O primeiro caso é o seguinte: Paulo ganhar o sorteio A e perder o sorteio B. Se acontecer isso, ele está ganhando pelo menos um. O segundo caso é o inverso desse. É o caso de Paulo perder o sorteio A e ganhar o sorteio B. Esse é um caso também que pode acontecer, né? E aí eu quero calcular essa probabilidade aí. E o terceiro e último caso é de Paulo ganhar o sorteio A e ao mesmo tempo ganhar o sorteio B. Esse caso também eu tenho que colocar aí. Esses 3 casos faz com que Paulo ganhe algum prêmio. É claro que se, por exemplo, se aqui na solução tivesse assim: determine qual dos 2 jogadores tem mais chances de ganhar, no caso de ganhar todos os prêmios, né? Então, no caso aqui, o Antônio ele poderia ganhar o prêmio A, né? Ter 2 chances, mas no caso do Paulo ganhar os 2 aí seria difícil, porque, enfim, né? Aí o que acontece? Olha só, eu vou precisar fazer a probabilidade disso daqui, então eu tenho que somar essas 3 chances. Eu tenho que somar a chance
a probabilidade dele ganhar A e B, perder B, dele perder A e ganhar B e dele ganhar as duas. Então vamos lá, vamos somar essas probabilidades. Primeira é a probabilidade dele ganhar A e perder no B. Bom, ele ganhar A é 1 sobre 1000, essa é a probabilidade. Mas ao mesmo tempo ele precisa perder B. Então, para ele perder B, é 999 sobre 1000. Aí ele ganha A e perde B, certo? Por quê? Aqui é ele ganhando A e aqui é ele perdendo. Para ele perder é muito fácil, ele precisa sair 999 números de um total de 1000 ali. Qualquer um desses 999 que sair do total de 1000, ele perde. Bom, a segunda probabilidade é ao contrário. Ele perder A, que é 999 de 1000, e ele ganhar B, que é 1 de 1000. E a última é ele ganhar A e ganhar B. Então ele tem que ter uma de 1000 aqui e ao mesmo tempo ele precisa ter uma de 1000 aqui. Essa daqui é absurda de difícil, né? E aí, olha só, gente, vamos organizar isso daqui. Aqui vai ficar 999 sobre 1000, mas aqui também vai ficar 999 sobre 1000. E aqui vai ficar 1000 não, né? No caso aqui, 1000 ao quadrado, desculpa, né? E aqui vai ficar 1 sobre 1000 ao quadrado, né? Porque multiplicação de frações, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, 1000 vezes 1000 é 1000 ao quadrado. Só para deixar claro isso. E aí, gente, soma de frações com denominadores iguais, soma em cima e mantém o denominador. Então isso daqui somando aqui em cima vai dar 1998 mais 1999, né? Sobre 1000 ao quadrado. Para facilitar a comparação, como aqui eu tenho 1000 vezes 1000, eu vou pegar um desses 1000 e dividir o 199 para eu ter mesmo denominador que a gente encontrou lá no do Antônio, tá? Então eu vou fazer o seguinte, só para você entender o que eu estou fazendo, eu vou fazer assim, ó. Se é 1999 sobre 1000 vezes 1000, né? Porque isso aqui é 1000 ao quadrado, aí eu pego um desses 1000 e divido 1999. Por quê? Porque aí vai sobrar só o denominador 1000 e aí denominadores iguais é mais fácil de comparar. E aí quando eu dividir aqui o 1999, eu vou ter 1,999 sobre 1000. Dividir aqui. E essa daqui é a probabilidade de Paulo ganhar pelo menos um jogo. Pelo menos um jogo. E aí ficou fácil de comparar, porque olha só. O do Antônio é 2 sobre 1000. O do Paulo é 1,999 sobre 1000. É óbvio que a probabilidade do Antônio é maior do que a de Paulo. Portanto, o Antônio ele tem maior probabilidade de ganhar. Tá bom? E aí a gente fez 1,25. Não é tão difícil. Essa parte aqui eu confesso que você precisa ter um jogo de cintura ali, mas não é tão difícil. Deixa eu só dar uma olhada na pauta de correção para verificar o seguinte: se você fizer só a de Antônio, se você ganha alguma coisa, né? Às vezes você consegue ganhar um pontinho aí, alguma coisinha, pelo menos, fazendo pelo menos alguma coisa. Olha, calcular o total de possibilidades. Não, calma, que não é esse daqui não. Esse daqui é a da 2, né? A gente tá fazendo a questão 5. Calma aí, um aumento. Questão 5, deixa eu dar uma olhada aqui na pauta de correção. Olha, só de você calcular a possibilidade do Antônio ganhar algum prêmio, você já tem 25 décimos. Então, essa parte aqui, ó, ela é, né, importante que você faça, para você ter pelo menos algum ponto. Agora, é claro que a do Paulo, você vai ter que ter um jogo de cintura a mais. E se você fizer a do Paulo, aí comparar que é os outros 50 décimos que você tem ali, aí fica mais fácil, né? Então é isso. A próxima questão que eu fiz foi a questão de número 3, que é uma questão que eu confesso que eu não
eu conseguia resolver a equação Diofantina de uma forma, e eu achei a forma por congruência muito mais simples do que as formas que eu estava resolvendo, né? É mais, vamos dizer que é mais mecanizado. Eu gosto de uma matemática mais mecanizada quando você entende o assunto. Então, como eu já entendo a questão das equações diofantinas, é interessante a gente resolver de uma forma que fique mais claro, que o campo fique mais limpo para resolver. E essa é uma questão de equação diofantina, tá? Ela diz o seguinte: João irá gastar totalmente R$ 47 na compra de pacotes de confetes e de serpentinas. Tá, então ele vai gastar R$ 47. Cada pacote de confete custa R$ 1,50. Então X eu vou chamar de quantidade de confete, tá? E de cada pacote de serpentina custa R$ 2,50. Então Y eu vou chamar de quantidade de serpentina. Encontre todas as formas que ele poderá efetuar essa compra. Primeiro vamos montar aqui a nossa equação diofantina. Nós temos 1,5x mais 2,5y igual a 47. Nós sabemos que isso daqui equivale a 3x mais 5y igual a 94, porque eu multipliquei toda a equação por 2 aqui, tá? Só para evitar trabalhar com números racionais ali, né? Ou melhor, com números quebrados, né? E aí o que eu vou fazer? Olha só. Agora aqui eu vou aplicar uma congruência modular para tentar eliminar uma variável, tá? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Como eu sei que 3x mais 5y é igual a 94, eu vou transformar isso daqui em uma congruência modular. E aí eu posso transformar ou de módulo 3 ou de módulo 5. Eu que decido, né, qual é a forma aí que eu vou utilizar. Eu vou utilizar módulo 3, porque no final eu acho mais fácil trabalhar com módulo 3. Então vai ser assim, ó, 3x mais 5y. Isso daqui, essa equação, na verdade, essa expressão, ela tem que ser congruente a 94 módulo 3. Por que eu faço isso? Olha só, quando eu analisar separadamente, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que esse 3 aqui, ó, 3 é congruente a 0 módulo 3, então isso aqui é congruente a 0. Já esse 5 é congruente a 2 módulo 3. 5 é congruente a 2 módulo 3, pois 5 deixa resto 2 na divisão por 3. E o 94, como 93 é múltiplo de 3, o 94 ele é congruente a 1 módulo 3. Então, a gente pode dizer o seguinte, nesse caso, 2 vezes y é congruente a 1 módulo 3. Agora a gente consegue encontrar o valor de y facilmente. Por quê? Porque y é o valor que eu coloco aqui e que eu vou ter um número, quando multiplicado com 2, congruente a 1 módulo 3. Repare que se eu colocar 2 no lugar do y, 2 vezes 2 dá 4, e 4 é congruente a 1 módulo 3. Então, eu posso dizer que isso implica que y é igual a 2, ou é um dos valores possíveis aí para y, né? É 2. Nesse caso, eu vou reescrever isso daqui, sabendo que y é igual a 2, então eu posso reescrever isso daqui da seguinte forma. Y é congruente, como eu estou multiplicando isso por 2, vou multiplicar esse daqui por 2. E esse daqui eu tenho que multiplicar por 2 também para eliminar esse y. Então esse daqui, ó, y é congruente a 2 módulo 3. Porque o que você está fazendo no final das contas?
No final das contas, você sabe que 4 é congruente a 1. Então, se você pegar e multiplicar esse lado aqui por 2, isso daqui dá 4, vira 1. Né? Então, aqui vira 1. E isso daqui, 1 vezes 2 dá 2. Então, multiplica esse outro lado por 2 também. Então, nesse caso, no final das contas, nós temos que o y ele é congruente a 2 módulo 3. E aí, né, nem precisava fazer isso daqui não, inclusive, que eu tinha feito, né? E aí você vai fazer o seguinte agora. Você vai transformar isso daqui em uma equação. Y é igual ao 2 mais 3t, né? Porque o 2 é o resto, então deixa resto 2 mais um múltiplo de 3. E aí a gente tem que saber que múltiplo de 3 é esse, sabendo que esse t aqui, né, ele pode ser um número inteiro. Ele é um número inteiro, no caso, né? Aí eu vou pegar esse y igual a 2 mais t e substituir na minha Diofantina original. Então, como a minha Diofantina original era, no caso, né, 3x mais 5y igual a 94, no lugar desse y eu coloco 2 mais 3t. Então, eu vou ter 3x mais 2 mais 3t, aqui no caso multiplicado por 5, né, igual a 94, beleza? E aí a gente vai resolver fazendo a distributiva aqui. Então, vou fazer a distributiva aqui, né, e aí nós teremos o seguinte, 3x mais 10, no caso, né, 3x mais 10 mais 15t, isso é igual a 94. E aí o que eu vou fazer? Olha só, presta bastante atenção. Eu vou deixar esse x sozinho. Eu vou deixá-lo sozinho. Então, sabemos que vamos isolar o x. Então, esse 10 eu vou subtrair dos dois lados. Então, aqui vai ficar 84. Esse 15t eu vou subtrair dos dois lados. Então, aqui vai ficar menos 15t. E o 3 que está multiplicando x, eu vou dividir dos dois lados. E aí eu vou ter que x é igual a 84 dividido para 3 dá 28. E 15 dividido para 3 dá 5. E aí eu vou ter isso daqui. Mas você tem que lembrar o seguinte, né? Esse daqui é o valor de x. Você tem que lembrar que x e y ele tem que ser maior ou igual a zero. X e y ele precisa ser maior ou igual a zero. Então, os únicos valores para t, que t aqui pode ter, né, são quais valores, né? O t ele pode assumir quais valores? Ele pode assumir o valor 0, né? Porque 0. Ele pode assumir o valor 1. X pode assumir o valor 1, porque 28 menos 5 ainda dá um número maior ou igual a 0. Então, pode assumir um valor 1. T pode assumir o valor 2, no caso. Lembrando que eu tenho que olhar também para y, tá? Então, como o y é isso daqui, ó, o y aqui tanto faz, tá? Como não tem negativo, então o y pode ser qualquer valor ali, que tá tudo certo, desde que t seja maior ou igual a 0. Agora, aqui não, né? Aqui a gente tem que fazer essa análise. Então, olha só. O 2 vale, o 3 também, o 4 também e o 5. O 6 já vai passar, porque 6 dá 30, dá menos 2 e o x não pode ser negativo. Então, esses são os valores para t. Então, o que a gente vai fazer agora é encontrar quem são os pares ordenados de x e y quando t tem esses valores aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui, ó, lembrando que o y, a gente falou ali que era 2 mais 3t. E o x, ali em cima, né, aqui, ó, é 28 menos 5t. Então, eu vou substituindo o t aqui e vou ver quem são esses paros ordenados. Então, quando x for 0, y 0. Quando x for 1, y 1. Né, no caso de t. x2, y 2. x3, y 3. x4, y4.
e x5, y5, né? Esses são os valores aí que eu posso encontrar, são os paraordenados, dependendo aí do valor de t. A gente sabe que t ele tem a condição. Por que ele tem essa condição? Porque o x e o y ele tem que ser maior ou igual a zero. Então olha só, o que acontece aqui. Quando t é zero, zerou aqui, x dá 28. Zerou aqui, y dá 2. Quando t for 1, então aqui 28 menos 5 é 23. E aqui dá 5, né? Porque 3 vezes 1 é 3, 3 mais 2, 5. Quando t for 2, aqui dá 10. 28 menos 10 dá 18. Opa, 28 menos 10, 18. Deu aquela nossa travadinha, né? De lei aqui no programa. Esse programa aqui é muito bom, inclusive, tá, gente? Ele dá essas travadas. Às vezes é o computador, né? Às vezes não é nem o programa, às vezes é o computador que dá essa travada. Mas aí, enquanto não volta, que aí ele às vezes dá um problema aí pra voltar. Enquanto ele não volta, vamos continuar aqui, né? Então, olha só, quando t for 2, 10, então o x dá 18. E o y dá 6, dá 8. E aí eu vou já colocando as respostas aqui. Eu já tinha feito essa questão. Então aqui nós vamos ter 13 e 11, tá? 13 e 11. No x4 e y4 nós teremos 8 e 14. E no x5 e y5, 3 e 17. Esses daqui são os valores para x e y nessa equação de Diofantina que nós temos aqui no início, tá? Então é isso, pessoal. Essa questão também não é uma questão tão difícil, questão de equação de Diofantina de MA14. Vamos para a próxima, né? Bom, próxima questão é a questão 4, também da mesma prova, né, gente? Estou respondendo a mesma prova. E, gente, é o seguinte, é uma questão aqui que fala de desigualdade de médias. O que você precisa entender logo de cara é o seguinte, que a média aritmética, ela é maior ou igual à média geométrica, tá? A média geométrica. E aí, o que é média aritmética? O que é média geométrica? Eu vou fazer aqui de dois termos, tá? Para vocês entenderem. Então, seja aqui os termos A e B. Então, a média aritmética, MA, seria A mais B sobre 2. Essa daqui é a média aritmética. E a média geométrica é raiz de A vezes B, tá? Isso daqui é a média geométrica. E aí você sabe que a média aritmética é maior ou igual à média geométrica. Então, olha só. Use a desigualdade das médias para provar que f de x é maior ou igual a 1 para todo x real. Bom, o que você vai fazer aqui, gente? Você vai já observar aqui que nessa função f de x, eu posso escrevê-la como a mais b sobre 2. Com isso, a seria 5 elevado a x e b seria 5 elevado a menos x, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro calcular a média geométrica de A e B, tá? Aqui no caso A é 5 elevado a x e B é 5 elevado a menos x. E a média geométrica disso vai ser raiz de 5 elevado a x vezes 5 elevado a menos x, né? Olha, novamente aqui, calma aí. 5 elevado a menos x. Bom, reorganizando isso aqui, eu posso dizer que isso é raiz de 5 elevado a x vezes 1 sobre 5 elevado a x. Anula esse com esse e raiz de 1 é 1. Portanto, a média geométrica é 1, tá bom? A média geométrica é 1. Então, eu posso dizer o seguinte, se a média geométrica é 1, a gente vai dizer que o f de x, o próprio f de x, é igual à média aritmética. Porque, realmente, A mais B sobre 2. Se eu estou falando que A é 5 sobre x e
é 5 elevado a x e b é 5 elevado a menos x, então isso daqui é uma média aritmética. E é maior ou igual à média geométrica. Mas aí, quem é a média aritmética? A média aritmética é o próprio f de x. Maior ou igual, e quem é a média geométrica disso? É 1. Então f de x é maior ou igual a 1. Beleza? Já a letra B, ela é muito mais chata. Eu não vou dizer que é um pouco, ela é muito mais chata. E eu vou fazer o seguinte: prove que f de x é igual a A, né? F de x igual a A. Tem solução para todo A maior ou igual a 1 e determine tais soluções. Então, primeiro eu tenho que fazer duas coisas aqui, né? Eu preciso mostrar que tem solução e depois eu preciso mostrar quais soluções são essas, tá? Bom, então na letra B, eu vou fazer o seguinte. Eu sei o que eu sei aqui dessa equação, né? Se f de x é igual a A, então eu estou dizendo que 5 elevado a x mais 5 elevado a menos x sobre 2, isso aqui tem que ser igual a A, tá? Como a gente usou aqui A e B, né, para definir e tal, não sei o que, aqui pode confundir um pouquinho, tá? Então pode confundir um pouquinho. Então eu vou fazer o seguinte: vamos reorganizar isso daqui de tal forma que a gente consiga enxergar melhor essa equação, que ela está um pouco feia, né? Então eu vou pegar esse 2 e jogar para o outro lado. Então eu vou ter 5 elevado a x mais 5 elevado a menos x igual a 2a, tá? Esse 5 elevado a menos x aqui, na verdade eu vou pegar esse 2 e passar para lá negativo. Então eu vou ter 5x mais 5 menos x menos 2a igual a 0. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: eu vou multiplicar todo mundo por 5 elevado a x. Multiplicar não, desculpa. Deixa eu ver se multiplicar fica legal. Porque eu tenho que entender o seguinte, né? Esse 5 elevado a menos x é 1 sobre 5 elevado a x. Então eu vou multiplicar, que assim eu vou ter algo mais interessante, que aí eu consigo eliminar essa fração aqui, esse negativo. Então eu vou multiplicar todo mundo por 5 elevado a x, né? Eu vou fazer essa multiplicação aqui. Então nós teremos aqui 5 elevado a x ao quadrado. Quando eu multiplicar aqui, corto um com o outro, então vai ficar 1. E aqui vai ficar menos 2 vezes a 5 elevado a x igual a 0. Bom, agora ficou bonito, porque nós temos... Vou só organizar aqui, aí vocês vão entender o porquê que eu fiz isso, né? 5 elevado a x elevado a 2. Menos 2 vezes a vezes 5 elevado a x. Mais 1 igual a 0. Note que isso é uma equação de segundo grau, desde que eu estabeleça que 5 elevado a x seja, vamos lá, vamos colocar aqui um valor para x. Eu vou dizer que isso daqui é y, tá? Então, isso daqui vai ser y ao quadrado menos 2 vezes a vezes y mais 1 igual a 0. Então aqui a gente tem uma equação de segundo grau. Para saber se isso daqui tem solução nos reais, é bem provável... É isso, olha lá. Ó. Porque o x ele pertence aos reais. Então, para saber se isso tem solução nos reais, a gente vai usar o nosso discriminante, o delta. O delta ele precisa ser maior ou igual a 0 para ter solução, lá na equação de segundo grau. Então, o que eu vou fazer? O delta disso daqui, o delta disso, ele vai ser o seguinte... O b ao quadrado. E quem é o b? O b é menos 2a. Lembrando que esse a ele não é variável. Esse a aqui, ele é um valor. Ele é o valor da função, tá? Então, ele entra dentro da constante. Quem pode ser variável aqui, quem na verdade vai assumir outros valores incógnita aqui é o y, esse y, né, no caso. Ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que também é 1. E ó, vamos ver quanto isso daqui dá, né, no final das contas. Porque olha só. Vamos ver o que eu posso fazer. Eu tenho que... Isso daqui ele tem que ser maior ou igual a 0. Vamos ver se realmente isso daqui pode ser maior ou igual a 0, né?
Isso daqui vai ficar 4, né? Porque o menos 2 elevado ao quadrado dá 4. O a ao quadrado dá a ao quadrado. Isso daqui dá menos 4, mas eu passo para o outro lado, vai ficar 4. Esse 4 está multiplicando, né? Vou dividir dos dois lados, então vai ficar 4 dividido por 4, 1. Essa potência vai à raiz, raiz de 1 é 1, portanto, a maior ou igual a 1. O que isso significa? Isso significa que lá no nosso enunciado essa informação foi dada e é ela que vai validar o nosso cálculo que a gente fez. Então tudo isso daqui é válido porque A é maior ou igual a 1 e a questão falou que A é maior ou igual a 1, portanto, beleza, então tá tudo certo. Como A tem que ser maior ou igual a 1, aqui tá dizendo que A é maior ou igual a 1, né? Portanto, tem solução. Mas é o seguinte, essa solução ela... travou de novo, gente. Portanto, tem solução. E aí é o seguinte. Essa primeira parte aqui do item B a gente já fez. Então agora a gente tem que fazer a segunda parte, que é determinar tais soluções. E que soluções são essas? Deixa eu dar uma olhada aqui o que eu fiz. Bom... eu preciso saber quem são os valores de y, né? Eu preciso encontrar esses valores de y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Valores de y. Eu preciso... A fórmula, né, de resolução seria y igual a menos b mais ou menos... o discriminante sobre 2 vezes A. Então, eu vou substituir aqui e ver o que vai dar, tá? Eu não tô conseguindo achar aqui a solução. A gente vai fazer na raça. Vamos ver se dá certo. Então, y é igual ao menos B. O B a gente sabe que é menos 2A, então isso aqui vai ficar 2A. Mais ou menos o discriminante. A gente encontrou... Cadê o discriminante? A gente fez... O discriminante... é menos 2A ao quadrado menos 4. Então, o discriminante é raiz disso, né? Vamos já resolver esse menos 2A ao quadrado. Que aí a gente consegue já resolver. Então, olha só. É raiz de menos 2A ao quadrado. Isso aqui vai dar 4A ao quadrado. Menos 4, né? Pronto, esse foi o discriminante que a gente encontrou daqui, ó, né? Isso aqui dá 4A ao quadrado, isso daqui dá menos 4. Beleza, fechou. Sobre o 2A, e esse A, no caso, não é esse A daqui. Esse A é o coeficiente do y quadrado. Então, é 1, né? Então, aqui vai ficar 2. Beleza, fechou de bola. Tranquilo. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Eu posso tirar esse 4 aqui dentro da raiz. Eu vou fazer o seguinte. Esse 4 eu vou jogar para fora. Então eu vou ter A ao quadrado menos 1. Tá? Sobre 2. E aí eu posso tirar esse 4 também fora da raiz. E aí nós teremos 2A... mais ou menos 2 raiz de A ao quadrado menos 1 sobre 2. Por que eu fiz isso? Vamos fazer aqui com calma, né? Esse 2 eu posso colocar em evidência novamente. Então, nós temos 2 A mais ou menos raiz de A ao quadrado menos 1 sobre 2. Fiz isso para poder eliminar aqui. E aí sobra o A mais ou menos raiz de A ao quadrado menos 1. Bom, esse é o valor de y, né? Esse é o valor de y. Mas quem é y? Y é o 5 elevado a x. Foi a gente que definiu. Então, nós temos o seguinte. O que nós temos? Duas soluções. Quem são essas? A primeira solução é A mais raiz de A ao quadrado menos 1 é igual a 5 elevado a x.
né? E aí eu preciso saber que solução é essa, depois escrever. E a outra solução é a menos raiz de a ao quadrado menos 1 igual a 5 elevado a x. E aí o que eu vou fazer? Vou transformar isso daqui em logaritmo, né? Aí eu acho que assim vai ficar mais simples. Então, isso daqui em logaritmo seria log log de, então nesse caso, né, o x seria log de a mais raiz de a ao quadrado menos 1 na base 5, e o outro x seria log de a menos raiz de a ao quadrado menos 1 na base 5. E aí, como isso daqui não pode ser negativo, e realmente não vai ser, porque o a ele é maior ou igual a 1, então isso é positivo. Mas como eu tiro a raiz daqui e aqui eu não tiro, então isso vai dar positivo, portanto a resposta é válida, e aqui também é a mesma coisa, tá? Então essa é a resposta aí da questão de número 4. Bom, gente, vamos para as duas questões aí que eu tive muita dificuldade de entender. Na verdade, essas 6 eu não tive muita, não. Eu precisei olhar para a pauta de correção, mas eu entendi logo de cara o que a pauta queria me dizer, né? A última aí que eu vou resolver, essa sim eu tive uma dificuldade num detalhezinho que eu vou mostrar para vocês quando eu estiver fazendo, mas enfim, vamos resolver essa daqui, ó. Considere o cubo ABCDEFGH da figura abaixo tem volume 1. Isso é importante porque eu descobri que tudo que eles falam aqui nesses enunciados a gente vai usar na resolução da questão, tá? O sólido da figura é formado retirando-se um tetraedro. Então a gente tem aqui um tetraedro que a gente vai retirar. O tetraedro AIJK. Isso é um tetraedro a partir do vértice A. E aí o que a gente tem? De forma que o semiplano contendo a face IJK forme um ângulo de 135 graus com o semiplano contendo a face IJDC. Então esse semiplano aqui de cima, ó, ele forma um ângulo de 135 graus com esse semiplano IJK. Tá, isso aqui é importante, e a gente precisa ter algumas ideias aí sobre ângulo entre semiplanos que a gente vai entender logo menos para você não fazer besteira, tá? Outra coisa que ele fala é que o JA é igual a IA, então significa que esse JA aqui, ó, ele é igual a esse IA. E o volume do sólido restante é 23 sobre 24. Tá? Então, ou seja, o volume do tetraedro é 1 sobre 24, né? Que aí se eu somo tudo eu tenho o 1, que é o volume total do cubo, por isso que a gente usa isso daqui, ó. Tá vendo? Tudo isso é muito importante. Esse volume aqui, ó, esse 1 sobre 24 é o volume do tetraedro que a gente tira. Então, determine aí, determine a J e determine a K. Então, quem a gente precisa determinar, eu vou fazer em vermelho aqui, ó. AI, a J e a K. Esses 3 valores aí a gente vai precisar descobrir quem são eles, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Note esse triângulo IJA. Eu vou desenhar esse triângulo como se eu estivesse olhando ele de cima, tá? E aí, olha só. Esse aqui é um triângulo AIJ, tá? Tô olhando esse triângulo AIJ. A questão fala que a J e a I têm o mesmo valor. Então, eu vou chamar isso de X e isso de X. Tá bom? Uma outra coisa que eu posso notar é que esse triângulo, pelo fato disso aqui ser um cubo, esse vértice A é um ângulo reto. Como esse triângulo é isósceles e tem esse ângulo reto aqui, então esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. Como a soma dos 3 ângulos de um triângulo é sempre 180, esse ângulo é de 45, esse ângulo também é de 45. Tá bom? Não sei nem se isso vai ser importante aí para a nossa questão. Bom, primeiro vamos encontrar quanto vale esse IJ aqui, tá?
Isso aqui vai ser importante encontrar quanto vale IJ, tá? Esse IJ, pelo fato daqui valer x e aqui valer x, isso aqui ser um triângulo isósceles, note que se eu colocar esse mesmo triângulo aqui, vai virar um... Na verdade, nem precisa disso, né? Nem precisa de fazer isso aqui, não. Você pode simplesmente usar... Você pode usar... seno ou cosseno, tanto faz, né? Aqui no caso eu vou usar seno, tá? Então, olha só. O seno de 45 graus é igual a cateto, vou pegar aqui cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa, que é o próprio IJ. Só que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, x igual a IJ. Como eu quero encontrar IJ, vamos multiplicar cruzado aqui. E aí nós teremos que IJ é igual a 2x sobre raiz de 2. Vamos racionalizar isso aqui tudo. Portanto, nós teremos que 2 raiz de 2x é igual a 2. Corta, corta. Então, o IJ é 2x. Pronto. Encontramos IJ. Aqui a questão não pede IJ, mas é importante a gente encontrar. Vocês vão entender o porquê logo menos, tá? Então a gente já sabe que é IJ. Agora eu vou olhar o quadradão ABCD. Vou desenhar esse quadradão aqui. ABCD. A, B, C, D. Nota o seguinte, que o IJ ele tá aqui, ó. Como esse ângulo é igual, como esse lado é igual a esse, o IJ tá aqui, né? IJ, porque que aqui é I, aqui é J. Como as arestas de um cubo são iguais, aqui mede x, né? E aqui também. Então aqui, e como é 1, então aqui mede 1 menos x. E aqui também mede 1 menos x. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu traçar essa diagonal aqui DB, note que essa diagonal DB, ela é paralela ao IJ. Essa diagonal BD, ela é paralela ao IJ. E por que eu estou dizendo isso? Porque se eu traçar a diagonal CA, você sabe que em quadrados, né, as diagonais elas são elas são perpendiculares. Então, se é perpendicular aqui, também é perpendicular aqui, ó. Então, a diagonal CA ela é perpendicular à diagonal IJ, tá? E o encontro entre a diagonal não, o segmento IJ. E o encontro entre a diagonal CA e o segmento CJ, eu vou chamar de ponto L. Então aqui, ó. Opa, desculpa. Então aqui, ó. Forma um ângulo de 90 e isso daqui é L, tá bom? É o ponto L. Vocês vão entender por que eu tô fazendo isso daqui a pouco, tá? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que isso daqui é importante de ser feito, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte. Note o triângulo AJK e o triângulo ABK. Quem são esses triângulos? AJK e ABK. Ó. AJK é esse triângulo aqui e ABK é esse triângulo aqui da lateral. Por que eu estou pedindo para você notar esse triângulo? Porque olha só, vamos lá. Primeiro, esse ângulo é 90, nesse triângulo aqui, no AJK, né, no caso, o A é 90 graus e no A e K, o A também é 90 graus, tá? Então, no A e K não, é ABK, não é ABK não, é A e K mesmo. E aí, olha só, você sabe também que esse lado aqui é igual e que esses outros lados, o lado, por exemplo, AK, nos dois triângulos são congruentes. E o lado JA é congruente ao lado AI. Portanto, né, e aqui no caso não é nem ABK não, tá, gente? Desculpa, esse triângulo aqui é o triângulo AIK,
AJK e AIK. Então, olha só, o que que acontece? Esses dois triângulos, eles são semelhantes pelo caso lado, ângulo, lado. Por quê? Porque eu tenho dois lados iguais aqui, dois lados iguais aqui e o ângulo de 90 que também são congruentes. Então, por esse caso, eu posso dizer que esses dois triângulos eles são semelhantes, tá? Semelhantes não, eles são congruentes, porque não é proporcionalidade, né? Na verdade, desculpa, eles são congruentes. Deixa eu apagar aqui. Esses dois triângulos são congruentes. Agora, o que que acontece? Olha só. Eles sendo congruentes, eu posso dizer o seguinte: como esse triângulo é congruente com esse, eu posso dizer que o lado KL ele é perpendicular a IJ. Então KL, aqui ó, KL, ele é perpendicular a IJ, né? Por que que ele é perpendicular a IJ? Porque o triângulo IJK, ele é um triângulo isósceles. Por que que ele é um triângulo isósceles? Porque lá pelo caso ângulo, lado, ângulo, nós notamos que esses dois lados são iguais. Então, se esse KL ele é uma mediatriz, ele divide aqui em dois lados iguais, então ele é perpendicular, né, no caso é mediatriz, né? Desculpa, ele não é uma mediatriz, ele é a altura do triângulo IJK. E ele sendo essa altura, ele é perpendicular. E aí, olha só, ele é altura e mediatriz, no caso, né? Também tem essas duas coisas. E aí, o que que acontece no final das contas? Acontece o seguinte, e tudo isso foi só, gente, tudo isso que eu fiz agora foi só para dizer que KL e CL formam um ângulo de 135 graus. Por que que eu tô fazendo? Por que que eu fiz isso, gente? Por quê? Porque para você dizer que dois semiplanos tem um determinado ângulo, você precisa fazer esse ângulo em duas retas perpendiculares à interseção, né, entre esses dois semiplanos. E a interseção aqui entre esses dois semiplanos é JI. É IJ, então essa reta aqui ela é perpendicular e essa reta aqui também é perpendicular, portanto o ângulo é esse. Agora o que que eu vou fazer é o seguinte, é desenhar o triângulo CAK. E aí o triângulo CAK, ele é esse triângulo aqui é um ângulo de 90 graus. E aí você pode notar o seguinte, que o L está mais ou menos aqui, e aí você traça aqui o KL, né? E aí você sabe que isso daqui é 135. Portanto, esse daqui tem que ser 45, não é isso? É isso. E se esse é 45, esse também é 45. Portanto, o triângulo ALK é isósceles. O triângulo ALK é isósceles. E esse triângulo ALK, vamos ver aqui onde é que ele tá, certinho, bonitinho. Deixa eu apagar aqui de novo. ALK. Esse triângulo ALK sendo isósceles, eu posso dizer o seguinte, o que que eu posso afirmar? Que a altura AK é igual a AL, né? AK é igual a AL, já que ele é isósceles, AK é igual a AL. Beleza? Então AK é igual a AL. Então, o que eu preciso encontrar é AL, porque se AK é igual a L, AK é igual a L, se eu encontro AL, eu encontro AK também. E aí o AK é um dos que eu preciso encontrar. E esse AL, gente, agora que vem a
a grande questão, o AL, ele é a altura relativa do tetraedro. Isso aqui é difícil de ver. Eu acho que essa é a parte mais difícil da questão, tá? Ele é a altura relativa, porque esse triângulo aqui, esse tetraedro aqui, todo, o AIJK, esse ângulo aqui, ó, entre o AL e a base, ele é um ângulo de 90 graus aqui, né? Ele é 90 graus aqui e ele é 90 graus também com a base, né? Essa altura ela é perpendicular à base, que a base eu vou considerar IJK. E aí, sendo assim, né? Isso é difícil de observar, tá, gente? Essa parte aí é difícil de observar, que o AL ele é perpendicular, né, à base do tetraedro. E ele sendo perpendicular, então AL é a altura relativa. E aí, como é que eu encontro AL? Porque aqui, ó, você sabe que aqui é X, aqui é 45 e esse é o AL, é o cateto. Esse ângulo é um ângulo de 90, não, o 90 tá aqui, né? Então você vai precisar fazer o seguinte, eu vou desenhar o triângulo AJL. AJL, o triângulo AJL é esse aqui, ó. AJL. Opa, não é bem assim não, porque eu tenho que entender o seguinte, que é em 3 dimensões, né? Então AJL, na verdade, ele é assim, né? AJL, como AL é a altura relativa é a altura do triângulo, então aqui faz um ângulo de 90 graus. Nós sabemos que aqui é X, né? O AJ é X. E nós queremos saber aqui quanto vale o AL, que é a mesma coisa do AK, tá? E a gente sabe que esse ângulo aqui é de 45. Então a gente vai usar aqui o seno de novo, né? Seno de 45 é igual ao cateto oposto, que é AL, sobre a hipotenusa, que é X. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, igual a AL sobre X. Tenho a impressão que eu já fiz isso, cara. Eu acho que eu já fiz isso em algum. Eu tô tendo essa impressão. Eu fiz o IJ, né? Não, eu fiz o IJ, é verdade. Não fiz o AL, não. Vamos lá, então. Aí isso daqui, o AL, ele vai ser... vamos ver aqui, calma aí. Vai ser X raiz de 2. Calma um instante. O AL vai ser X raiz de 2 sobre 2. Esse é o AL, que é a mesma coisa do AK. Então o AK é isso aqui. Então a gente já sabe, agora resumindo, a gente sabe que AK é X raiz de 2 sobre 2. E o AI e o AJ, que é que ele quer que você encontre, ele vale X. Então o que você precisa... AI vale X, AJ vale X. O que você precisa encontrar agora é quem é X. E não é tão difícil, porque a questão, ela falou que o volume do tetraedro é 1 sobre 24. Ah, não, é porque esse 23 sobre 24 é o volume do que sobrou. Então o do tetraedro é 1 sobre 24. E a questão, ela também fala... Não, ou melhor, a questão não fala isso, mas o volume do tetraedro é calculado da seguinte forma. O volume do tetraedro é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. É isso. É 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Então, olha só, o que acontece? Quem é a área... Vamos lá. Quem é a área... Vamos deixar aqui 1/3. Quem é a área da base? Quem é a área da base? Bom, a base do tetraedro, eu peguei que a base é o IJK. Então, a base é... E detalhe. Ainda tem um detalhe, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que é. A base IJK. A base vai ser... esse vezes esse. Esse vezes esse.
é o x não, né? X é ali. Vamos ver quem... E se a gente pegar a base, essa parte aqui de cima, né? Daria pra fazer também. Dá pra fazer também. Se a base for em cima aqui, nessa parte de cima, eu vou fazer isso, inclusive. Como eu sei que a L é igual a K, então eu vou fazer isso. Então a base é x vezes x sobre 2. Então a base é x ao quadrado sobre 2 vezes a altura. Quem é a altura? A altura é esse AK, né? Agora que eu tô mudando o tetraedro. Então a altura é o AK e o AK é x raiz de 2 sobre 2. Então tudo isso vezes x raiz de 2 sobre 2. Lembrando que isso daqui tem que ser igual a 1 sobre 24. Pronto, agora a gente está chegando numa solução interessante, porque tudo isso implica que aqui em cima eu vou ter x ao cubo raiz de 2 sobre 12 igual a 1 sobre 24. E aí é o seguinte, passa para o outro lado, então eu vou ter que x ao quadrado raiz de 2 é igual a 1 meio. Esse raiz de 2 vai para o outro lado. Então raiz de 2 aqui vai ficar 2 raiz de 2. Não vai ser legal passar isso daqui para lá, então eu vou reorganizar isso daqui. Esse 2 raiz de 2. Como é que eu vou reorganizá-lo? Tá? Porque quando eu passar esse raiz de 3 para lá vai ficar ruim. Então 2 raiz de 2 é a mesma coisa de 2 vezes 2 elevado a 1 meio. É isso, né? É isso. É exatamente isso. E soma de potência, ou multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Então eu vou ter que é 2 elevado a 2 terços. É isso. É isso? Não, desculpa. 2 terços não. 3 meios. Isso. Então eu vou deixar assim porque vocês vão entender o porquê. Na verdade vai ficar fácil. Porque olha só, o que acontece? Isso daqui é a mesma coisa de 2 elevado a 3 elevado a 1 meio. É isso. E nesse caso, isso daqui é a mesma coisa de 2 elevado a 1 meio elevado a 3, já que é comutativo. Isso daqui é a mesma coisa de raiz de 2 elevado a 3. Nossa, aí sim aí a gente conseguiu sair bem da questão. Porque olha só, sendo esse 2 raiz de 2 como raiz de 2 elevado a 3, aí a gente pode passar para o outro lado tranquilamente. Eu vou ter que x é igual a raiz cúbica de 1 e raiz cúbica de raiz de 2 ao cubo. E aí eu corto aqui. Aqui dá 1, então x é igual a 1 sobre raiz de 2. Dá para simplificar isso daqui, então x é igual a raiz de 2 sobre 2. Sendo x igual a raiz de 2 sobre 2, basta substituir aqui, ó. Então eu já sei que o AI é raiz de 2 sobre 2, o AJ é raiz de 2 sobre 2, e aqui raiz de 2 sobre 2, corta com esse 2, então vai dar raiz de 2 sobre 2, não, vamos fazer isso aqui direito, né, esse AK. Raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 vezes 1 sobre 2. Então aqui vai dar 2. Corta com um desses dois. Aqui dá 2, corta com 2. Sobra 1 meio, então AK é 1 meio. Então aqui é raiz de 2 sobre 2. E aqui também é raiz de 2 sobre 2. E aqui é 1 meio, né? É isso. Deixa eu só verificar se foi essa a resposta que eu encontrei. É isso mesmo. Então a gente conseguiu. Questão difícil. Putz, muito difícil. Mas é isso aí. Cara, e essa daqui... Bom, essas duas questões me deu muita dor de cabeça. Eu, assim, vocês viram que eu fiz, mas... sem aquela empolgação, né? A letra A é fácil.
E como ela vale 0,5, dá para fazer perfeitamente. A letra B, eu confesso que tem uma parte aqui que eu abri mão, né? Eu sei que é fácil, mas como eu tenho resolvido muitas questões, eu tô cansado, então eu preferi, né, deixar, depois tento entender melhor o porquê disso, mas essa B tem uma parte algébrica muito forte. Nós vamos aqui para a letra A, que a letra A dá para fazer tranquilo, e aí a letra B, quando chegar na parte que eu vou confessar para vocês, eu tô morrendo de preguiça de entender o que aconteceu, aí eu explico para vocês, e é lá no finalzinho só, um último detalhe, tá? Bom, o que que acontece? Acontece o seguinte: f de x é igual a x ao quadrado mais x. Então, mostre que para todo R e S pertencente aos reais, vale a função r mais s sobre 2 menor ou igual a f de r mais f de s sobre 2. Cara, o que que eu vou fazer nisso daqui? Primeiro, vamos descobrir quem é f de r mais s sobre 2. Tá? Então, eu sei que f de x é x ao quadrado mais x. Então, f de r mais s sobre 2... Desculpa aqui, deixa eu ajustar. F de r mais s sobre 2 seria o seguinte. Seria r mais s elevado a 2 mais r mais s sobre 2. Pronto, é isso. E eu vou ajustar isso aqui, né? Vamos resolver tudo, vai. R mais S elevado ao quadrado. Isso daqui dá R ao quadrado, mais S ao quadrado, mais 2 vezes RS sobre 4. Isso daqui, gente, vamos multiplicar por 2 também. Que aí, mais 2R, mais 2S, tudo sobre 4. Por quê? Que aí já facilita esse... Calma aí, mais 2R, mais 2S... E aí facilita esse nosso denominador aqui. Pronto, a gente já unifica ele, tá? Pronto. Então esse daqui é f de r mais s sobre 2. Agora vamos fazer o seguinte. F de r mais f de r sobre 2. Então vamos lá. F de r mais f de s sobre 2. Quem é isso aqui, né? F de r seria r ao quadrado mais r, mais s ao quadrado mais s sobre 2. Ali é somando mesmo? É, somando. Bom, vamos multiplicar por 2 aqui também, que aí a gente facilita a nossa conta, né? Então aqui eu vou ter 2r ao quadrado mais 2r mais 2s ao quadrado mais 2s, tudo sobre 4. Agora a gente vai comparar, né? Vamos comparar uma com a outra. Essa primeira ali, que é r ao quadrado mais s ao quadrado mais 2rs mais 2r mais 2s sobre 4, eu não vou nem colocar, que vai anular com esse outro 4 aqui. Tem que ser menor ou igual a 2r ao quadrado mais 2r mais 2s ao quadrado mais 2s. Por que eu não coloquei o sobre 4? Porque como tem dos dois lados, então anula um com o outro, né? Bom, vamos passar toda essa galera para lá, passar esse r para lá, passar esse s para lá, enfim, e ver o que vai dar. Vou deixar tudo de um lado, vou deixar só 0, tá? Vamos ver se isso vai dar certo. Então vai ficar 0 menor ou igual. Esse r ao quadrado, quando ele subtrair com esse daqui, vai dar r ao quadrado. Esse s ao quadrado, quando ele subtrair desse s ao quadrado, vai dar s ao quadrado. Esse mais 2rs, ele vai passar para o outro lado negativo. Não tem nenhum rs ali, então menos 2rs. Esse mais 2r, quando ele passar para cá, ele corta. Corta esse com esse e corta esse com esse. Beleza. Então sobrou isso daqui. Isso daqui, gente, é claro que dá pra gente reescrever como o quadrado da diferença. Então seria r menos s ao quadrado. Aqui tanto faz a ordem, tá? Por quê? Porque
independente do resultado que a gente encontra aqui nessa diferença, sendo positivo ou negativo, quando ele elevar a 2 vai ser positivo. E isso aqui é válido, é isso mesmo. Estou dizendo que isso é maior que zero. Portanto, é válido sim essa desigualdade, tá? Ela é válida no caso. Agora vamos para nossa a nossa parte aí que eu não, assim, confesso que eu tive dificuldade, tá, de fazer. Que é a letra B. Primeiro a gente vai calcular o seguinte na letra B. Mas geralmente mostre que se o beta é maior que 0 e menor que 1, então f de beta vezes r mais 1 menos beta vezes s é menor ou igual a beta vezes f de r mais 1 menos beta vezes f de s. Para todo RS pertencente ao conjunto dos reais. Cara, isso daqui deu trabalho, velho. Isso daqui deu trabalho. E eu vou tentar montar aqui porque a nossa corrida algébrica agora vai ser grande, tá? Vamos lá. Eu vou até pegar espaço aqui. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que a gente precisa calcular, montar aqui o f de beta vezes r mais 1 menos beta vezes s. Eu preciso montar isso daqui, tá? Como é que eu vou montar isso daqui? Vamos lá. Você sabe que eu vou ter que elevar isso daqui, esse primeiro ao quadrado. Então eu vou ter isso aqui, ó. Beta r mais 1 menos beta vezes s ao quadrado. E depois somar com ele mesmo. Então, beta r mais 1 menos beta vezes s. Beleza, aqui dá pra fazer. Aqui é tranquilo, eu entendi essa parte. Essa parte aqui desse quadrado da soma a gente vai fazer aqui agora. Tá? A gente vai fazer aqui agora, ó. Eu vou ter br ao quadrado. Não, na verdade, b ao quadrado vezes r ao quadrado. Mais... Bom, aqui a gente vai ter 1 menos beta ao quadrado vezes s ao quadrado. Agora vamos fazer aqui, né? Mais o dobro dos dois. Então, beta vezes r vezes s. Que eu já, como eu vou multiplicar esse com esse, então eu pego já o s, passo para lá e deixo só 1 menos beta aqui, desse lado. E aqui continua, mais br, beta r no caso, vezes 1 menos beta s. Tá? Tranquilo. Então aí a gente fechou aí, o que a gente tem é isso aqui. Essa belezura. Isso aqui eu vou até deixar aqui, ó. Esse aqui foi primeiro lado que a gente comparou. Agora a gente vai comparar o segundo lado. Vou até fazer de vermelho, tá? O segundo lado nós teremos o seguinte. Beta vezes f de r. Opa, desculpa. F de r mais 1 menos beta vezes f de s. Tá? Vou até fazer aqui embaixo. Não sei se vai dar uma coisa grande, mas é bom fazer aqui embaixo. Bom, o f de r a gente sabe que é r ao quadrado mais r. E o f de s é r ao quadrado mais s. Desculpa, s ao quadrado mais s, né? Opa. Isso aqui desconfigurando tudo. Deixa eu só fazer aqui. De novo, que apagou, né? Se apagar alguma coisa que é importante aqui, tamo no sal. E aqui é s ao quadrado. Bom,
Vou fazer a distributiva aqui. BR ao quadrado. Vamos ver onde vai ter quadrado aqui também. 1 menos beta vezes S aqui. 1 menos beta vezes S ao quadrado. Agora vamos colocar mais o BR. Daqui. E agora mais 1 menos beta vezes S. Tá? Agora a gente tem que comparar esses dois lados aí. Eu digo o seguinte. Eu vou pegar... Ixi, apagou aqui, né? Aqui é BR ao quadrado, aqui é BTS ao quadrado também, né? Aqui quando multiplicar esses dois vem aqui quadrado, aqui quadrado, aqui. Eu tinha até esquecido de colocar, isso é importante. Mais o 2BTR, pronto. Eu vou até ver se eu consigo selecionar, que aí fica... Que aí eu... Opa, vai fazendo merda aqui, cara. Ó, que ixi, mano, aí tá de sacanagem. Como é que seleciona isso aqui? Tá, vai dar não, vai dar não. Tentar pegar isso aqui. Copiar e colar aqui pra não ter que escrever de novo. Isso aqui tem que ser, fazer de verde, tem que ser menor ou igual. Agora vamos lá. Isso aqui. Ai, gente, questão absurda. Deixar aqui de novo. Fechou. Então tá aqui, ó, o negócio bonitinho, né? Vamos ver se dá pra eliminar alguma coisa de um lado e do outro. Bom, tem um BR aqui, né? Deixa eu tirar aqui, vou fazer de vermelho. Tem esse BR aqui, que dá pra eliminar com esse BR. Esse daqui dá pra eliminar com esse. E é isso. Isso o que dá pra fazer é isso aqui. Gente, eu acho que eu tive uma solução aqui. Surgiu algo aqui na minha cabeça. Eu vou tentar fazer isso, tá? Eu vou tentar fazer isso daqui. Não sei se eu vou conseguir, eu vou tentar. Nesses dois aqui, ó, eu vou tirar o 1 menos beta. Que como ele é termo comum, eu vou tirar ele, tá? Esse daqui eu vou passar para o outro lado, então vai ficar assim, ó. Eu acho que assim dá certo, tá? Beta ao quadrado vezes R ao quadrado. Esse daqui vai para lá negativo, então vai ficar beta vezes R ao quadrado. Vamos ver o que dá para colocar aqui mais. Tá. E esse daqui eu vou passar para lá e aí mas eu vou fazer o seguinte, eu vou separar aqui, ó. O que sobrou foi essa parte, que é 1 menos beta ao quadrado vezes S ao quadrado menos 2 vezes beta vezes R vezes S. 1 menos beta. E esse daqui foi negativo para lá, então aqui vai ficar 0. Então fica menos 1 menos beta vezes S ao quadrado maior ou igual a 0. Pronto, então a gente tem isso. Por que eu fiz isso? Porque aqui nós temos um termo semelhante nessas três aqui, ó. Nós temos um... que é tão grande que nem parece que são 3 termos, mas... nós temos um semelhante, que é o menos 1 menos beta vezes S. 1 menos beta vezes S. Ele aparece, ele é semelhante aí.
Então vou separar. E aqui nós também temos semelhantes, ó. Aqui a gente também tem semelhantes, a gente vai tentar separar, tá? Então vamos lá, olha só, deixa eu ver se assim dá certo. Bom, o semelhante aqui é beta r ao quadrado. Beta r ao quadrado é igual a beta menos 1. Oh, calma aí que agora agora eu acho que nós não temos mais, todos são semelhantes, né? Agora todos são semelhantes. Ó, aqui, ó. Tô ficando animado, tô conseguindo desvencilhar aqui o que a gente tinha feito. Eu vou pegar isso aqui. Não tem que fazer tudo de novo, né? Pronto. Ai, gente. Eu não quero recortar, eu quero colar aqui. Pronto, fechou. Então aqui agora a gente tem semelhante desse beta menos 1 em todo lado, né? Todo lado. Vamos ver se a gente encontra outros semelhantes aqui, ó. Aqui nós temos BR, aqui nós temos BR. Aqui nós temos S, aqui nós temos S. Aqui também nós temos S. Dá para deixar esse S em evidência. Mas antes, vamos colocar esse 1 menos beta em evidência. Vou colocar esse 1 menos beta em evidência, que aí vai ser o seguinte, ó. Beta menos 1 no caso. Não, que beta menos 1, gente? Deixa eu ver, calma aí, só um negócio. Aqui é beta menos 1, não é 1 menos beta, né? O problema é esse. Esse é o problema. Que aqui quando esse vai pra lá vai negativo, aqui não fica 1 menos beta, fica beta menos 1. Aí complica. Que eu precisava de que isso daqui fosse 1 menos beta, né? Mas vamos tirar aqui desses daqui. Então eu vou deixar isso aqui, já eu mexo nisso. Vai que sai alguma coisa boa daqui. Daqui, enfim, gente, para não alongar muito o vídeo, no final das contas, daqui nós temos que chegar nisso daqui, ó. Beta vezes beta menos 1 vezes r menos s ao quadrado. Isso tem que ser maior ou igual a zero. A gente sai daí e chega aí, nessa outra parte aqui, né? Sai dessa parte de cima e chega nessa parte de baixo. E é essa parte aí que eu travei. Cara, eu travei muito nisso daqui. Eu teria que dar uma olhada como é que eu posso fazer algebricamente, porque a gente sabe que questão desse tipo, uma escolha que tu faz errada, tu vai andar 10 km a mais. Então, é isso. E aí, a gente vai usar aquela informação que beta ele tem que ser menor ou igual a 1 e maior que 0. E aí é o seguinte, se ele é um número entre 0 e 1, isso é negativo, isso vai ser negativo, né? Isso daqui, obviamente, será negativo. Esse vai ser positivo. E isso daqui, independente de RS, vai ser positivo. E aí, quando eu multiplico um número positivo com um número negativo com um número positivo, isso daqui dá um número negativo. Então, um número negativo é menor ou igual a zero, portanto, é válido. O que eu deixo aí pra vocês de dever de casa, sei lá, e vocês me mostrarem aí também nos comentários, sei lá, se vocês conseguiram, é sair daqui pra cá. É difícil fazer isso. Eu não consegui, tá? Mas essa foi a prova do ENC de 2025. Então aí as questões. Algumas eu resolvi assim, né? Com certa bagunça, outras de maneira mais organizada, mas lembrando que esse vídeo é para minha própria aprendizado, tá? Tô disponibilizando porque como eu tô gravando,
já disponibiliza, talvez possa ajudar alguém, beleza? Tamo junto, valeu!